Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Revela Podcast. Hoje eu tô com uma pessoa maravilhosa que participou de um evento muito legal de liderança, né? Aquele evento foi maravilhoso, né, Thaís? Liderança feminina, né? Feminina. Empreendedorismo. Empreendedorismo. Foi e assim, a gente se conheceu lá, a gente vem conversando esse tempo todo. Foi ano passado, né, Thaís? No início do ano. Eu acho que tem, ou mais, eu não lembro mais quanto tempo, não. Me lembro exatamente quando eu te vi. Tinha um monte de lugar vazio. Aí tinha um lugar do meu lado. Tu quis vir sentar logo do meu lado. Eu falei, gente, tanto lugar vazio. Ela veio sentar aqui. Olha só as coisas que você faz, não é isso? Era conexão. Verdade. Às vezes era isso. Às vezes era isso. E eu tava sozinha nesse evento. Você tava com a sua prima, Várias né? primas. E aí eu acabei, tá vendo? É coisa de destino, coisa de Deus. A gente não tem que escolher. Tinha que estar lá. E hoje eu tô aqui no Revela Podcast, mais um episódio, chamando a Thaís, maravilhosa, para poder ser entrevistada por mim e falar daquilo que ela faz com muita maestria, com muita autenticidade, com muita verdade, que é falar com mulheres, não é isso? Falar sobre liderança, autoconhecimento, sobre se conhecer, não é isso? Exatamente. E o nosso episódio de hoje ele vai falar sobre escolhas, né? Escolhas que revelam quem você é. Aí eu já te pergunto, quem é você? Olha, eu poderia responder o que o currículo diz, né? Mas não é isso que a gente quer. Não, a gente quer né? falar de coisas muito melhores que um currículo. Exatamente. Eu quero dizer algo que as pessoas não conhecem, né? É isso aí. Eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Ah, isso é maravilhoso. Por desenvolvimento humano. Eu aprendi a ser uma estudiosa do autoconhecimento e das emoções humanas. Mas, antes de tudo, eu sempre fui muito criativa. Desde criança. Por isso que a primeira graduação que eu fiz foi marketing. E eu adoro criar soluções. Coisas diferentes, fora da caixinha também. Por isso, eu hoje trabalho com as duas coisas que eu estudei, né? Ao longo da vida. Que é o marketing e a psicologia. Porque os dois falam do comportamento humano. Então, quando eu digo para você que eu sou especialista em comportamento e desenvolvimento humano, é porque eu fiz isso por 20 anos, né? Seja no marketing, seja nos RHs, né? Como consultora e treinadora de desenvolvimento humano, seja agora que vai, né, o processo da psicologia. E essa é a minha paixão. O ser humano é a minha paixão. E a mente, então, e as emoções humanas é o que me fascina. E eu gosto muito de conversar com pessoas, né? Eu me importo muito com as pessoas. Eu acho que isso é o grande diferencial seu. Porque quando você fala... Às vezes, quando você fala da psicologia, às vezes a psicologia só tá para ouvir, né? Tem muita... Depende da linha que você faz. Sim, tem a da questão abordagem. Então, como você vai estar... Mas a sua experiência, né? Como marketing, né? Com recursos humanos e a psicologia, acaba te engrandecendo dentro do seu comportamento, da forma como você lida o seu dia a dia. Sim. Isso te dá... Sim, vamos dizer que uma bagagem emocional muito grande, porque ele trabalhar com recursos humanos, gente, não é fácil, não. Eu fui diretora de escola por 19 anos, eu já tive uma unidade escolar, fui diretora de unidade escolar, tinha 96 funcionários. Então, você lidar com 96 cabeças diferentes, comportamentos diferentes, ideologias diferentes, e além de tudo, ainda ter que lidar com adolescente, ainda com o responsável desse adolescente. Pior do que o adolescente, o responsável. É verdade. Isso tudo nos confunde um pouco. Sim. E acaba que a gente acaba ouvindo mais do que falar mais, né? Até para a gente poder entender todo esse meio ao qual a gente está inserido. Mas, assim, é um prazer saber Obrigada que você está pelo aqui. convite. E a gente vai conversar muito hoje. A gente vai falar justamente de escolhas. Porque... ultimamente a gente não tem se escolhido muito, não, né? Principalmente as mulheres, né? Não sei, homem não tem esse problema. Homem tem esse problema de se escolher? Você acha que tem? Eu acho que eles socialmente têm mais liberdade de se escolher. Também acho, concordo. Eu acho que a mulher é muito podida em relação a isso, né? Porque tem muitas crenças que limitam, o preconceito é muito grande. Quando você entende, vou dar um exemplo assim, chulo, mas muito real. O homem que escolhe beber com os amigos, fazer graça, tá no bar, dançar, falar alto, botar o dedo na cara, até sair na briga. Ah, é macho, é poderoso. A mulher que tá ali bebendo com as amigas, acho que se escolhe dançar, querer de alguma forma se divertir. Ah, ela é vulgar, ela tem um comportamento fora do que a sociedade diz como sendo... esperado.
E aí a gente acaba se escolhendo pouco por muitas coisas. Sim. E aí eu vim perguntar para vocês o seguinte. Quando uma mulher já não encontra alegria no que ela faz, né? Quando ela não consegue encontrar alegria, né? Porque ela não fez as escolhas certas, no caso. Sente que tem falta, não falta alguma coisa para estimular, ela não consegue se reconhecer no seu próprio dia a dia, dentro do que ela vive diariamente. Isso é um sinal poderoso que ela está desconexa, ela não está conseguindo se encontrar como pessoa? Você acha que isso tudo é uma forma com que ela não está vivendo? Ela está, na verdade, repetindo os padrões de comportamentos e não está conseguindo realmente viver, se inteirar, saber o que é bom para ela? Você acha que seria isso, quando ela não consegue ver, sentir nada, não se reconhece, não tem estímulos, não tem nada? Você acha que isso é falta de se reconhecer, de fazer escolhas para ela? Eu acho que tem muitas respostas para essa pergunta, mas olha, a falta de alegria é uma falta de significado, né? Isso. Pode ser muitas vezes o seguinte propósito. Eu não sei para que vim, para o que sirvo, qual é o meu dom, meu talento. E aí sim é uma falta de se conhecer, né? Mas eu acho mesmo que quando a mulher já não tem alegria, é porque ela parou de se ver. E aí são muitos aspectos a responder. Ela parou de se ver pelo peso social, pelas muitas tarefas, por ter se deixado de lado, como a gente conversa, né? Por ter priorizado a família, o julgamento, ou ela abriu mão de um aspecto da vida porque teve que dar peso mais a outro, ou em determinado momento mais ao trabalho, em determinado outro momento mais à família, né? Então, algum outro lado, né? A gente sempre vê aí umas questões sociais em relação ao feminino, que é a mulher que escolhe super trabalhar e não ter filhos é criticada. A que tem filhos e ficou em casa e não trabalha mais é criticada. Eu falei isso no episódio. Né? E como se existisse um padrão mesmo. E não existe, porque cada família é uma família e cada ser humano é um ser humano com desejos e expectativas completamente diferentes. Cada realidade é uma realidade, né? A gente não pode... Mas a gente olha julgando, né? Colocar numa caixinha, a sua vida é muito diferente da minha, onde você nasceu, o que você teve como referencial dentro da sua família, dentro do seu cotidiano, é diferente do que eu tive. Pode até ter alguns comportamentos que se repetem, mas não significa que a gente teve o aprendizado da mesma forma. Não. E aí, a falta de alegria pode vir de muitas coisas para mim. A falta de alegria, ela pode ver falta de autorrealização. Sim. Né? Não conseguir fazer, estudar, trabalhar ou criar meu negócio, desenvolver meu negócio que eu sonhava, que eu imaginava quando eu era adolescente ou quando eu era bem jovem, né? Coisas que eu planejei e não executei. Isso dá uma tristeza de ausência de realização. Isso. Né? E outras não tenho o senso de pertencimento. Cara, não sei se faço parte disso, por que eu estou aqui, de onde eu vim, em que eu sou boa, onde eu posso melhorar. Isso aí é falta de autoconhecimento. Agora, como uma pessoa que também é da área da psicologia, que é o meu caso, eu não posso deixar de lado a consideração que a tristeza, o oposto da alegria, ela também pode ser um sintoma de algo maior. Sim. Que é uma dor invisível. Uma patologia, algo que a gente deveria investigar clinicamente. Ou também essas coisas que são demonstradas como falta de alegria podem ser baixa de energia por algum componente biológico e hormonal. Pode ser uma questão de saúde mesmo, né? Não só saúde mental, mas a saúde física, né? Porque nós somos seres trinos, né? Por exemplo, corpo, alma, espírito, biopsicossociais. Isso. E alguma coisa nessa tríade pode não estar funcionando ou afetando. Então, se eu tenho um problema no corpo, hormonal, de saúde, de energia, afeta todo o restante. Se eu tenho um problema mental, né, de emoções, de gestão ali na minha mente, e eu não cuido, vai afetar tudo. Bem como eu posso até estar bem nessas coisas no corpo e na mente, mas ter uma pressão de um relacionamento tóxico, de uma família, de
que te pressiona, de um trabalho que eu não gosto e eu tenho que me manter nesse trabalho porque eu tenho uma contribuição financeira na renda da minha família. Então, são muitos os olhares, né? Dentro por isso dessa questão da alegria, né? Exatamente. Por isso que quando eu hoje trabalho com mentoria de mulheres, né? E serei, né, terapeuta sempre de mulheres, meu foco são as mulheres, eu não pretendo atuar clinicamente com crianças, só a partir de 15 anos da adolescência para a fase adulta, que é onde a gente começa a conseguir contribuir, meu foco é o feminino. Por causa, inclusive, do peso que eu sei que é ser uma mulher, por estar neste lugar. E aí, muitas vezes ela se deixa de lado, não se cuida, e aí vem um pouquinho de tristeza, de desânimo, e a falta de alegria, né, constante pode virar algo mais sério. E aí a gente tem... Você pode citar algumas patologias dessa falta de alegria? Você, como psicóloga, você pode estar citando que essa falta de alegria pode, de repente, ocasionar uma questão de doença? Vamos pensar assim, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor. Então, por isso que eu falei que tem muitos fatores. Uma doença, um sintoma, ele é multifatorial. Sim. Então, eu olho para todos os aspectos. Quando uma pessoa chega no consultório clínico, até deveria ser o papel do próprio psicólogo, assim como o médico faz, de pedir para essa pessoa se investigar clinicamente. Sim. Fazer um exame de sangue, fazer um exame hormonal, né? Para ver como é que está esse corpo. Isso. Porque o corpo pode estar afetando a mente, a alegria e a energia. Né? Mas se eu isentar tudo isso, se a pessoa estiver tudo bem com isso... Vamos pensar que ela fez todo esse histórico dentro de um quadro clínico. Aí a gente tem que trabalhar a alma. A alma é o lugar onde residem as emoções. Ele falou, eu sou corpo, alma e espírito. Né? E onde residem minhas emoções são na minha alma. Né? E a alma é o lugar onde a gente gerencia as emoções. Se a minha alma está doente, o meu espírito e o meu corpo vão adoecer junto comigo. A gente carrega tudo isso. Então, uma falta de alegria, que é uma tristeza contínua, né? Existem, na psicologia, classificações. Sim. Né? Então, existem pessoas que têm uma coisa chamada distimia, que é aquela tristeza contínua, que parece que não tem fim, a pessoa consegue viver e tal. Não tem um abismo, que se chama depressão maior. Sim. Né? Mas ela parece uma pessoa tristonha o tempo todo, aconteceu uma coisa e já tem anos que ela está assim nesse mesmo lugar. O mesmo comportamento, sem gosto pela vida, sem motivação e tal, e aí não consegue se autorrealizar. Mas isso também pode ser isso, bioquímico mesmo, sabe? Uma doença, né, que precisa ser tratada. E aí é só um transtorno, né, que a gente precisa avaliar. Bem como a pessoa pode ter uma depressão maior, que é o que todo mundo fala de forma leiga aí. Né? Fulano está com depressão. Não, depende muito. Existem muitos critérios para você ser depressivo. Né? E aí a gente precisa entender, eu posso e devo sentir tristeza. Sim. Mas tem que ter prazo determinado. Qual seria esse prazo? Assim? O que você entende para a gente, quem está assistindo em casa? O que a gente pode considerar, entre aspas, normal esse momento de tristeza? Por exemplo, eu posso ficar triste por um mês, 2 meses? Pode. Quando ano? Passa de 6 meses, já é bem clínico. E a tristeza, ela está muito ligada, você me corrija se eu estiver errado, né? Porque às vezes a pergunta que a pessoa que está em casa quer fazer, eu vou estar fazendo aqui. A tristeza, ela está ligada naquele momento, está muito ligada a um momento do qual ela passou. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tô triste porque uma amiga minha não passou num concurso público que ela tanto queria, que ela estudou tanto. Aí eu fiquei triste. Essa minha tristeza, se ela passar desses 6 meses, ela já se torna uma coisa que pode ter sido... o fato dela não ter passado pode ter acionado algum gatilho dentro de mim que me levou a chegar a alguma patologia. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Se você ficar 6 meses triste por causa de uma outra pessoa, por uma coisa simples assim, é um problema bem grande. Então, é bom que às vezes as pessoas colocam isso, né? Por exemplo, eu tô triste porque meu filho não passou no concurso. Aí, eu não consigo... a não ser que isso, quando é um amigo, é complicado já. Quando é um filho, uma pessoa mais próxima, que você tem um amor... Muito maior, né? Muito maior, você pode, mas também você não pode ficar 6 meses triste porque ele não passou no concurso público. Sim. Aí você tem que procurar ajuda, correndo. Então. Porque, sim, pode ter mexido em você,
Despertar uma coisa em você da sua menina que também gostaria de passar no concurso público e não passou. A gente precisa saber que nós somos crianças num corpo grande. A pedagogia diz isso, Bob Pike diz, somos adultos, né? O adulto é uma criança num corpo grande e isso acompanha na psique. A infância é um terreno que a gente pisa o resto da vida. Então, hoje, é a minha criança que está num corpo grande. Quando a gente briga com alguém, quando a gente está triste, a gente está voltando lá atrás e vendo questões que não foram resolvidas, bem resolvidas na nossa vida. Então, assim, existem motivos para você ficar triste por um determinado período. Um luto, uma perda. Sim, que é uma coisa muito mais uma perda profunda. de emprego. Existem lutos por coisas que as pessoas não consideram. A aposentadoria é um deles. É verdade. Porque você entende que para você é como se sua vida tivesse acabado. Exato. Você não é mais produtivo. É produtivo, porque você não tá mais ali. E assim, é uma mudança tão brusca de cotidiano, né? Porque, por exemplo, eu trabalho todos os dias naquele determinado emprego. E você disse que gosta de trabalhar, por exemplo. Imagina você. E aí eu vou para aquele local todos os dias, faço aquele ritual, né? Que acaba sendo um ritual. Seu cérebro entende que você tem que acordar a tal hora, tomar um banho, arrumar suas coisas, pegar um transporte ou ir de carro seu para aquele determinado lugar e de repente isso acaba. E aí, como é que o seu cérebro entende isso? Acaba uma ruptura e isso pode ocasionar... Essa é uma ruptura que deveria ser acompanhada. Você poderia fazer antes um processo terapêutico para ir acompanhando. Isso deveria ter sido até uma proposta de lei, né? Justamente para os RH já preparar. Grandes empresas já fazem isso. Ai, que legal. Né? Existe, quando a gente fala, né? Como eu falei para você, que eu vim do mundo corporativo e desenvolvimento humano de RH, né? Então, existem, quando a pessoa faz gestão comportamental de pessoas, você faz com base na vida dele, no comportamento dele, no futuro, você consegue fazer isso tudo e dar devolutivas, por exemplo, na demissão, na aposentadoria. Algo que deveria ser saudável para os RHs é dar um fim naquela empresa. Né? Por exemplo, a pessoa teve um fim naquela empresa, seja por demissão, seja por aposentadoria, dar um suporte de uma mentoria, de um coach, para a vida dele saindo dali. Né? Para ele saber o que ele pode melhorar, qual é a potência melhor, dele. Né? Exatamente. Às vezes a pessoa pode querer empreender depois daquele momento. Sim, e a vida não acabou, né? Pelo contrário, está começando. Ele vai ressignificar aquilo ali. Justamente. Tem gente que não vai querer fazer nada mesmo e estava esperando a vida toda e está tudo bem. E aí até se reencontrar, né? Acaba sendo um reencontro dele com ele mesmo, porque ali ele já não tem mais aquela obrigação de estar servindo alguém de forma, vamos falar assim, mecânica. Vamos pensar que um serviço é algo mecânico. Vamos pensar que ele todos os dias tem que fazer aquele mesmo processo de atitudes cotidianas que é ir para a empresa. Às vezes, por exemplo, se ele é uma pessoa que atende público, ele vai estar ali prestando atendimento ao público o tempo todo. Ou se ele é um entregador de alguma coisa, ele vai ter fazendo aquela entrega todos os dias. Então, todo esse movimento que ele vivenciou por muito tempo acaba se rompendo ali. E aí, como é que ele vai conseguir reencontrar o seu papel dentro da sociedade, né? Como é que ele consegue entender que agora é um outro olhar, essa virada de chave? Ele vai refazer uma rota, na verdade. Né? Ele vai ter que repensar o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, o que ele não quer, o que dá prazer. É outro processo de autoconhecimento. Tudo na vida, todas as etapas dependem do autoconhecimento. Por isso que eu falo, gente, ninguém é ninguém sem autoconhecimento. Porque acabou nesse momento. Foi demitido porque não performava bem naquele lugar. Vamos dar um exemplo. E aí? O que eu faço com essa informação de que eu não sou bom nesse lugar? Isso. O que eu faço? Eu preciso descobrir onde eu sou bom. Ou aprender com aquilo que me fez ser demitido. Entendi. São escolhas, né, que ele tem que fazer. Escolhas conscientes sobre atitudes ao qual ele teve e ele tem que mudar isso dentro dele. Entrar na autoconsciência. Tá bom, eu não fiquei porque eu não era bom. Eu não era bom por quê? É os porquês aí. Exatamente. Eu não era bom por quê? Né? Qual o feedback que eu recebi ao longo da minha vida? Será que eu recebi? Mas também será que eu tive uma liderança? É não colocar a culpa toda sobre si. Isso é muito importante no caso de demissão. Tá? Entendi. Então, assim, não colocar a culpa toda sobre si, porque tem culpa da liderança, da ambiência da empresa, da cultura da empresa, tendo funcionário. Então, é uma coisa grande. Agora, quando é uma aposentadoria e outra situação, e aí ele está entrando na fase, na última fase do desenvolvimento humano, que é a maturidade, a velhice, ele vai ressignificar a vida dele mesmo. E para a mulher, você acha que... Eu acho que para a mulher... Eu acredito que seja mais impactante do que para o homem. Porque pensa bem, a gente que é mulher, a gente sai de dentro de casa para construir uma carreira profissional
de alguma forma, encontrar aquilo que te dá prazer, porque ser dona de casa, de repente, para essa mulher, não é uma coisa que satisfaz ela. Então, ela quer muito mais como pessoa, se reconhecer dentro de um outro espaço que não é a casa dela. E aí ela se aposenta e volta para onde? Para dentro da casa. Que não é prazeroso. É. Aí é um lugar que gera tristeza. E ainda tem um agravante, que provavelmente, nesse período, ela já não tem nem mais a família, que seria os filhos, né, ali dentro. Exato. Como é que a gente Ou ela consegue... está só com um parceiro que ela não estava acostumada a ficar 24 horas. O tempo todo. Exatamente. E como é que ela vai se ressignificar esse espaço novo para ela? Como é que a gente pode hoje dar dicas para as mulheres que estão passando? Eu tenho muitas amigas que estão se aposentando, né? E elas ficam assim, Gisele, o que eu faço agora da minha vida? Como é que eu vou ressignificar a minha vida agora dentro desse novo modelo de vida que eu tô levando? Porque quando a gente tem um trabalho, a gente tem um modelo de vida ali, que é o trabalho, Sim. a família, o marido, o relacionamento, os amigos do trabalho, que acaba que a gente tem mais, às vezes, amizade com pessoas do trabalho do que com a própria vizinhança ou até os parentes, porque a gente fica tanto tempo dentro daquele local de trabalho que aquelas pessoas que trabalham com você acabam sendo seus amigos, acabam sendo sua família. E a sua família mesmo de sangue não tem, às vezes, nem tanto contato com você. Porque a família hoje em dia fica pouco tempo com a gente. Fica. Né? E aí, como que essa mulher que hoje vai ter que revisitar alguns espaços que ela não gostava há 30 anos atrás ou 25 anos atrás e conseguir ressignificar isso? Como é que a gente pode dizer para essas mulheres hoje que está hoje passando por esse momento de que tem que hoje a minha casa é o meu espaço, sentido de trabalho e de vida? Aí a gente sempre vai voltar na palavra do equilíbrio. Porque, assim, em alguma coisa dentro da sua casa, você vai ter que gerar prazer. Eu não gosto de limpar, mas eu gosto de cozinhar. Então, sua grande tarefa nessa casa será cozinhar. Você não gosta de limpar? Contrate uma faxineira. Show. Então, a gente vai tirar o peso do negativo. Isso é uma coisa. E também, eu acho muito se perguntar, Gisele, o que eu não pude fazer a vida toda que eu gostaria de fazer? Fazer agora. Isso aí. É liberdade, né? Exatamente. Eu acho que tem que olhar o dinheiro e tem o tempo. A liberdade que você não tinha durante aqueles 25 anos ou 30 anos, você tem agora. Queria estudar música, queria dançar, queria ir para academia, eu queria fazer crochê, eu queria ficar com meus netos. Independe. Você vai ter que construir o que é bom para você. Mas você não acredita que a sociedade ela é muito preconceituosa em relação a isso? Por exemplo, você falou de estudar. Sim. Hoje a gente tem uma... Eu falo pelo fato de eu ter sido gestora pública educacional, e a gente tem hoje uma questão de que existe uma faixa etária dentro de uma universidade, né? Dentro de um ensino fundamental, que às vezes a pessoa não teve tempo de fazer um ensino médio, então começou a trabalhar muito cedo e não seguiu com a parte acadêmica na vida. Você não acha que ainda tem muito preconceito em relação a pessoas mais velhas frequentando uma faculdade ou terminando um ensino médio, né? E aí ela não vai se sentir também deslocada dentro desse espaço? Como é que ela consegue, de repente, trilhar esse sonho aí? Eu acho que até pode até se sentir sim. Tem o etarismo que é muito grande, né? E é difícil fazer essa gestão geracional. Numa empresa, por exemplo, são muitas pessoas com muitas idades, né? Por exemplo, quando a gente está falando... de empresa, uma pessoa às vezes se aposentou ou está bem mais velho, né? Essa pessoa pode voltar para essa empresa como consultor, como especialista, e ainda assim continuar produtivo se ele quiser trabalhar. Se aposentou, não aguenta ficar em casa, pode ser um grande especialista, um mentor e um consultor. A mentoria vem também nesse cenário. Agora, quando a gente está falando, né, de vida... estudar também, eu acho que ela pode até se sentir no primeiro momento. Mas eu vi tanto disso na universidade, porque eu tive esse pensamento quando eu comecei a fazer a segunda graduação com 40, no meio da pandemia. E estava nova ainda, né? Sim, mas eu já tinha assim, porque a minha turma tinha 18, 20 anos. Aí acaba se eu tivesse pensado, né? eu não estaria terminando uma graduação. Entendeu? Mas assim, é difícil para uma pessoa... Você ainda... 40 anos hoje em dia é jovem, né? Considerada uma pessoa jovem. Mas você ainda assim sente, tá? Sim, você vai... sente. Meu Deus, né? Sim, e eu, sente. na verdade, eu tenho a mente jovem, como eu disse. Então, eu acompanho, converso com todos eles, brinco, ajudo, sou até um pouco de... aquela mãezona, de alguns, assim, por causa da idade. Eu acredito que a gente tem que pensar que a nossa sociedade está envelhecendo. E vai ter muito mais gente. Isso, vai ter pessoas com a idade... que não deveria ser, que não é comum, que não é comum dentro de uma universidade,
E você tem que saber lidar com esse universo, né? Porque a gente está aqui para isso. Todo mundo ensina alguma coisa. Sim, sempre. Então, o jovem vai ensinar a nova comunicação, as tecnologias e tudo mais para quem é mais idoso. E eu vivi isso na universidade, não da minha idade, porque eu consigo acompanhar tudo isso, que ainda sou bem tecnológica comparada às pessoas da minha idade, porque eu gosto muito de inteligência artificial, por exemplo, né? Mas tinham pessoas muito mais velhas comigo na faculdade, que se formaram já no semestre passado, que estão se formando agora, eu achava aquilo lindo. Porque as histórias que você ouve, agora eu consegui ser feliz, agora eu estou conseguindo me autorrealizar. E eu acho que a autorrealização é um benefício muito grande para a felicidade, sabe? Você se autorrealizar, independente da idade, da faixa etária da sua vida, é um check, sabe, na vida. Eu consegui, sabe? Eu fui atrás do que eu queria, ficou adormecido por um tempo, porque eu priorizei outras coisas, mas agora eu estou pensando em mim. Em algum momento na vida a gente tem que pensar na gente. É verdade. Né? Então, assim, eu acho que pode ter um preconceito, mas ele não deveria parar ninguém. E isso também vai vir de você. Porque se você pensar nos nãos todos, você não vai se escolher. Com certeza. Você está falando de escolha. Então, assim, só vai. Vai porque vai ter alguém que vai te acolher. As pessoas já estão ficando um pouquinho mais maduras para isso. Eu consegui ver isso na universidade, no trabalho, né? Eu fui trabalhar, só dando um relato, né? Sim. Uma das últimas 2 empresas, eu trabalhei com um grande amigo, né? Que é hoje ele é um grande especialista na metodologia DISC, né? Eu vou citá-lo, é maravilhoso. que eu também sou, mas ele me ensinou muita coisa, que é o Sidney Frattini. Hoje ele é psicólogo e eu aprendi muito com ele. E ele tinha 65 anos. Maravilha, então eu né? via o Sidney estudando a graduação também que eu estudava. Eu me sentia revigorada e incentivada por ele. Eu falei, se ele pode, eu também posso. Sim. E eu acho que é isso que as gerações mostram nas empresas e nas universidades. Se ele pode, eu também posso. E ele é maravilhoso, é muito inteligente, sabe? Eu acho que tão melhor psicólogo do que muitos jovens que vão se formar. Isso não tem a ver com idade, tem a ver com inteligência, com valores, com comprometimento, com maturidade de vida, porque existem carreiras que são mais difíceis com mais idade. Você não vai se colocar numa questão de risco, na engenharia civil, numa obra. Aí eu já acho, talvez, mais arriscado. Mas existem muitas áreas do conhecimento que a idade, inclusive, é benéfica à psicologia. Até pela experiência que ele tem de vida, conta muito para poder estar ali então, ele contribuindo. Ele foi um exemplo para mim de que maravilhoso foi ter uma pessoa madura profissionalmente no trabalho, bem como vê-lo fazendo um caminho que eu estava fazendo também no início, sabendo que ele estava terminando. E eu levo isso para a vida, assim. Cara, ele é um exemplo para todo mundo. Maravilhoso, né? A experiência que ele passou para você foi tão significativa que hoje você coloca ele como exemplo dentro do seu... Sim. Dentro da Citei o nome dele para marcá-lo, que você tem como psicóloga, né? Exatamente. E assim, você falou uma coisa que a gente vai... A última pergunta já está terminando, passa muito rápido, né? Nossa, parece que começou agora. Você disse que a primeira coisa que a gente tem que fazer é se colocar como prioridade. Prioridade. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco disso, deixasse essa mensagem final, porque a gente já está na última pergunta, passou muito rápido. E eu acho que o primeiro passo é isso, você entender que você é prioridade e você deixar essa mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que não existe limite, né? Não existe limite. A gente tem que entender o que faz bem para a gente, o que as nossas escolhas nos permitem, como você mesmo falou, de repente para ser um engenheiro civil fica mais difícil, mas se tem uma área da questão até mesmo da saúde, ou do desenvolvimento humano, ou da questão mesmo de tratamento clínico, de repente, com a idade, ele vai ter experiência suficiente para poder estar ensinando aqueles que estão junto com ele, aprendendo ali. A história de vida dele vai contribuir muito para isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? De colocar como prioridade e dar sua mensagem final para a gente poder terminar esse episódio com chave de ouro. Eu acho que prioridade é isso, de primeiro. Isso. Né? De tentar se colocar naquela... Eu sei que é difícil se colocar muitas vezes como prioridade. Mas... quando a gente consegue fazer isso, com bastante trabalho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, eu acho que o benefício que você tem para a sua vida, independente da sua idade, né, e do momento da sua vida, um dia, no final dela, olhar para trás e dizer,
eu deixei um legado, eu me autorrealizei, eu fui feliz, eu consegui trilhar um caminho que um dia eu sonhei, estou deixando algo para essa sociedade. Isso. Com o meu trabalho, com o meu conhecimento. Então, como tudo na vida, é um trabalho. Tentar se colocar como prioridade é um trabalho. Isso. É um hábito, é um desenvolvimento. Então, se hoje eu não conseguir, amanhã eu vou tentar me colocar novo em primeiro lugar, nem que seja em uma área da minha vida. Eu acho que as pessoas precisam tentar ir atrás dos seus sonhos. Sim. Eu falo muito de autoconhecimento, de autorrealização, porque, para mim, são pilares fundamentais da vida. Porque todo mundo fala, eu quero ser feliz. Felicidade é muito individual, né? Mas eu acho que se existem caminhos para você chegar nela e dizer, eu fui feliz, eu me conheci e eu me realizei. Isso aí. Eu deixei a minha sementinha ali plantada. E com isso eu deixei algo para o planeta, para o mundo, para as gerações. Eu também falo que todos nós temos um legado. Você só precisa saber qual é o seu. Sim. E você só vai descobrir qual é o seu quando você se colocar como prioridade na sua própria vida. Exatamente. Quando você se conhecer e entender o que você veio fazer aqui nesse mundo. Se você quer deixar sua semente para o bem, ou se você só passou para brincar e não deixou nada. Porque eu acho que todos nós temos um motivo para estar aqui. Todos nós. Então, e as pessoas falam, o que você quer que esteja escrito na lápide do seu caixão? Não tem isso? Então, sim, para se responder, eu acho que é muito interessante, né? Você morreu, né? O que você gostaria de ter deixado? Que alguém escrevesse sobre você. Essa foi quem? Eu, na verdade, eu queria que tivesse escrito assim, eu vivi. Porque, às vezes, a gente pensa que a gente está vivendo, mas a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo. Então, viver é você se reconhecer, entender, se compreender e, de alguma forma, deixar aquilo que você tem de melhor para o outro. Porque ali você viveu, você deixou, e que esse viver seja tão importante como foi para mim, para uma outra pessoa que vai estar contribuindo também para outra, e assim para outra, e assim vai sucessivamente. Eu pegaria esse gancho para botar na minha lápide também. Eu acho que eu diria, pelo meu trabalho, eu descobri e vivi o meu propósito. Porque, gente, é maravilhoso viver quando você sabe o que você está vivendo. Para quê? Para quê? Qual o motivo que você está aqui? E assim, olhar para si é muito difícil, mas é um exercício de quê? Contínuo, de persistência, de resiliência. Então, se você ainda não olhou para si hoje, vou cobrar de vocês agora, olhem no espelho, comecem a elogiar, comecem a falar coisas lindas que vocês conhecem dentro de vocês. Se vocês não conhecem, comecem a perceber e ver o que tem de bom dentro de você. Porque todos nós temos coisas maravilhosas. Na psicologia, a gente chama de afirmações positivas. Você precisa afirmar coisas positivas, porque nós somos energia. Sim. E a gente precisa colocar energia positiva no nosso viver. Né? Então, prioridade é olhar para si com amor e com cuidado. E com respeito. Com respeito, porque a gente tem o hábito, né, Gisele, de a gente dar valor ao outro e não se dar valor e nesse caminho a gente se perde. Com certeza. E perde o que mais importante que tem na vida, que é viver, que é a nossa própria vida. E olha, ninguém voltou ainda não, tá? Eu não conheço. Você conhece alguém que já voltou? Não. Então, eu nunca vi ninguém que voltou até hoje. Então, valorize a vida que você tem hoje. Coloque ela lá no pedestal e todo dia agradeça pela você estar vivo junto com as pessoas. Boas escolhas. Boas escolhas. Boas definições para sua vida. Escolha ser feliz. Olha, Thaís, foi um prazer estar com você. Foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um episódio do Revela Podcast. Olha, mulheres, olhem no espelho, se amem, se adorem, se achem maravilhosas, se valorizem. Porque você é única, não tem outra pessoa igual você nesse mundo. É você com você mesmo, ó. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!